Vocês que estão em suas casas, nos acompanhando no YouTube, nós, no Mosteiro da Regina Pacis, da Fraternidade Monástica dos Discípulos de Jesus, temos sempre o costume de fazer os nossos retiros abertos, uma vez por mês. Como este mês, por causa dos acontecimentos e por causa da quarentena, nós não podemos recebê-los aqui em nosso mosteiro, nós decidimos de fazer esse retiro e levar na sua casa a Palavra de Deus. Nós vamos então fazer uma meditação, procurando refletir sobre o Evangelho, sobre as palavras de Deus, esse dia da misericórdia, para que nós possamos rever as nossas vidas, para que a gente possa ter um momento especial de Deus, fazer cada um de nós o nosso retiro pessoal. Por isso, estamos aqui na Capela das Irmãs, no Mosteiro da Visitação, para meditarmos um pouco sobre a Palavra de Deus, escutar um pouco a voz de Deus na nossa vida e para isso clamemos o Santo Espírito de Deus na nossa vida, para nos prepararmos para que Deus possa, através do seu Santo Espírito, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para escutar a sua palavra, para podermos meditar na nossa vida a palavra de Deus. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, Senhor, a minha alma. Vem, Senhor, em meu coração. Toca o coração de cada um, dos irmãos, das irmãs que estão nas suas casas. Purifica os nossos corações. Tira toda a distração que nos impede de escutar a Tua palavra. Tira todas as preocupações. Tira todo o medo. Vem, Espírito Santo de Deus. Purifica a nossa alma, purifica o nosso coração e que nós possamos sair cheios, plenos do Teu Santo Espírito, preenchidos com a Tua palavra, alimentados com a Tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha da Paz, Rogai por nós. E para esse dia de retiro, eu proponho uma meditação, uma reflexão sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do 27 ao 32. O Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do 27 ao 32. E diz assim o Evangelho de São Lucas: Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: Segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses oficiais e outras pessoas estavam sentados à mesa com ele. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhes Jesus: Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Lucas 5, 27 a 32. Depois disso, diz o Evangelho, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: Segue-me. Se vocês olharem os discípulos anteriores, se vocês pegarem a Bíblia e olharem antes do versículo 27, vocês vão ver que o evangelista havia acabado de relatar o episódio do paralítico, que estava doente e foi perdoado e curado por Jesus. Então, antes, Jesus curou um paralítico, que o perdoou e curou. Agora, no texto que escolhi para meditarmos nesse dia de retiro, no dia da misericórdia, vemos o relato do chamado de Levi. Podemos perceber que Jesus estava sozinho. Se formos comparar o mesmo relato de Jesus esse mesmo relato do encontro de Levi com Jesus, de Jesus com Levi, no Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus estava rodeado por uma multidão. Mas para Lucas não. Jesus estava sozinho e encontra um homem. É importante que no Evangelho nós temos que, quando rezamos sobre o Evangelho, quando nós nos colocamos para rezarmos, meditar sobre o Evangelho, para nos colocar na presença de Deus, é importante todos os detalhes. Então, para Marcos, Jesus estava rodeado por uma multidão. Quando estava passando, encontrou Levi, que no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, se chama de Mateus. Mas no Evangelho de São Lucas, Jesus estava sozinho. E ele, passando, ele encontra um homem. E não é um homem qualquer. É Levi que ele encontra. Jesus não encontra um homem qualquer. Não encontra uma pessoa qualquer. Ele encontra Levi. Um homem que estava trabalhando. E por causa do seu trabalho que ele fazia, que ele realizava, ele era uma pessoa mal vista. Ele era excluído pelos judeus, pois era um traidor, era considerado um traidor, um que cobrava impostos do povo judeu e que dava esse imposto para o Império Romano. Era um que trabalhava para o Império Romano
que cobrava impostos do povo judeu. Era um judeu que cobrava dos judeus para dar o imposto ao Império Romano. Então era um traidor, ele era mal visto, era considerado um pecador. Levi não só era julgado pelo povo judeu, mas já estava condenado por esse povo. Todos viam e julgavam que Levi era um pecador, e como pecador não poderia participar das celebrações religiosas, não tinha direito a nada, era uma pessoa desprezada, ignorada, e que só podia viver e se relacionar com os outros pecadores, com os outros que estavam na mesma condição que ele, com os marginalizados, com os excluídos. O povo judeu era o povo escolhido e tinha dentro de si esse orgulho de ser o povo de Deus, e eles não poderiam se juntar com as pessoas pecadoras, pois eram um povo selecionado, um povo escolhido por Deus, um povo selecionado para ser santo. Por esse motivo não conviviam com os pecadores, para não se contaminarem, para não tornarem-se, para que eles não se tornarem também eles pecadores. Por isso excluíam, por isso julgavam, por isso condenavam e exigiam que todos vivessem uma vida conforme a lei de Moisés. Mas era isto o que Deus queria? Era isso que Deus esperava que eles fizessem? Quer dizer, Deus selecionou um povo para ser santo e esperava isso deles? Que eles condenassem, que eles julgassem, que excluíssem? Hoje sabemos que Deus não esperava isso deles, que Deus, Ele quer a misericórdia e não a condenação do pecador. Ele condena o pecado, mas não o pecador. E para nós, essa atitude do povo judeu parece ser uma atitude superada, mas na realidade ela não foi superada, ela não foi totalmente superada. Ainda hoje, nós julgamos muito facilmente as pessoas, as suas atitudes, o seu comportamento, e às vezes julgamos a sua aparência e já condenamos as pessoas. Julgamos as pessoas por não irem de acordo com as nossas ideias, com o nosso pensamento. E quando a pessoa persiste em ser do contra, procuramos eliminá-la da nossa vida. Ficamos o mais distante possível e procuramos não ter contato com ela. Em outras palavras, nós julgamos, nós condenamos e colocamos a pessoa à margem da nossa vida. E, se possível, à margem da sociedade, pois se temos a possibilidade, falaremos mal dela, nos justificaremos diante dos outros e colocaremos os outros do nosso lado, para dizermos a nós mesmos o quanto estamos certos em marginalizar aquela pessoa. Jesus não agiu assim. Jesus, ele não agiu assim. Ele olha Levi e diz: segue-me. Ele olha para Levi e diz: segue-me. Ele não olha e julga, ele não olha e condena. Ele olha e diz: segue-me. O texto não diz que Jesus estava concordando com Levi, com o que ele estava fazendo. Não diz que Jesus apoiou o trabalho dele. Jesus não fez sermões a ele para que ele deixasse aquela vida. Simplesmente disse: segue-me. Às vezes, as muitas palavras que temos, os muitos conceitos que temos, os nossos bons argumentos,
podem não servir, pois estamos cheios de julgamento. Estamos sempre condenando, mesmo quando estamos dispostos a ajudar. Estamos sempre transmitindo o nosso julgamento pelo erro da pessoa. Na realidade, estamos nos sentindo melhores que ela, pois não cometemos aquele pecado. Não estamos errando como ela errou. Podemos ter muitas dificuldades em vários sentidos da nossa vida para viver o Evangelho, mas se não estamos cometendo a mesma falta que o outro, nos sentimos melhores. E procuramos falar bem ao outro para ajudá-lo a se converter. Mas a verdade é que muitas das palavras que falamos aos outros serviriam para nós também. E acabamos por transmitir essas palavras, mas não colocamos em prática na nossa vida. Jesus, ele olha Levi e diz: segue-me. Levi imediatamente deixa tudo para seguir Jesus. Mas se olharmos melhor o texto, podemos perceber um detalhe importante. É bom percebermos cada detalhe do Evangelho. E se olharmos atentamente, percebemos um detalhe muito importante. Jesus vê Levi, que está sentado. Isto é, está acomodado naquela sua situação. Ele já não tem esperança de mudar a sua vida. Acredita que não será nunca mais aceito pela sociedade. Ou pode ser que a comunidade judaica tenha maltratado tanto ele, tanto a Levi, que ele mesmo não quer se expor novamente para ser julgado, para ser condenado, para ser maltratado. Por isso, ele está sentado, está cômodo no seu lugar. Prefere ficar ali, sem ter maiores problemas, do que lutar pela sua dignidade. Está cansado dos olhares de julgamento, de condenação. Pode ser até que já se acostumou com os olhares de reprovação do povo judeu. Não quer mais lutar, não quer seguir em frente, mas está bem ali, sentado, fazendo o seu trabalho, cobrando os impostos. Prefere ficar ali. Por isso podemos perceber que, embora o relato seja breve, esse olhar de Jesus sobre Levi não foi um olhar qualquer. Esse olhar de Jesus sobre Levi transmitiu algo a Levi. Transmitiu amor, compaixão, coragem, confiança. Transmitiu muita coisa para Levi. Podemos nos perguntar, então, o que o nosso olhar está transmitindo? Principalmente para as pessoas que estão com dificuldades, as pessoas que estão no erro, que não aceitamos, que gostaríamos de ajudá-la. Como é que nós olhamos para essas pessoas? Essas pessoas que nós temos uma certa compaixão, que queremos ajudá-la, como é que nós olhamos? O que estamos transmitindo a elas com o nosso olhar? Eu poderia dizer hoje que estamos em casa, o que estou transmitindo com o meu olhar para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos? Como que estou transmitindo para eles a minha fé? Como estou enxergando eles? O que eu estou transmitindo com o meu olhar? Somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, e deveríamos imitar a vida de Jesus, os gestos dele, e seria muito bom se conseguirmos imitar também o olhar de Jesus. A resposta de Levi foi imediata.
Jesus olhou para ele, para Levi, o chamou e ele deixou tudo, levantou-se e o seguiu. É bom notarmos que, em primeiro lugar, ele deixa tudo para depois levantar-se. Ele estava sentado, acomodado, e parece que estava preso àquela vida. Criou raízes e vínculos àquela vida. Ele precisava sair, deixar essas coisas, deixar a comodidade de estar ali parado, confortável, sentado, presos a mordomias, a mordomia que ele tinha, preso às suas seguranças. Jesus o chamou e ele não poderia estar preso a mais nada e não poderia estar ligado ao passado. Precisava tomar uma decisão e deixou tudo. Se desprendeu de tudo o que ligava àquele lugar e se levantou para seguir em frente, para caminhar, para seguir a Jesus e para crescer e não ter mais uma vida cômoda, uma vida mesquinha e monótona, mas se colocou no seguimento de Jesus. Lendo o relato do Evangelho, pode parecer fácil deixar tudo e levantar-se para seguir Jesus, mas a realidade não é assim. Levi teve a força do olhar de Jesus, por isso ele levantou. Ele teve a força da sua presença, da presença de Cristo. Ele teve um encontro que marcou a sua vida, mesmo sendo um breve encontro, e isso deu a ele a força para deixar tudo, para levantar-se e seguir a Jesus. Muitas vezes nós gostaríamos que algumas pessoas tivessem a mesma atitude, deixassem as coisas que as prendessem, que as tornam cômodas no pecado e se levantassem para seguir Jesus. Mas as coisas não são tão fáceis como lemos no Evangelho. Somente Jesus pode dar a força necessária para as pessoas deixarem tudo de um momento para o outro e seguir a Ele. Nós precisamos aprender a ter Jesus no nosso coração, a agir como Ele e a olhar como Ele, para que as pessoas possam conhecê-lo, conhecer a Cristo, conhecer a Jesus e ter esta força para mudar as suas vidas. Jesus olha e vê além das aparências. Ele conhece as pessoas. Ele olha profundo e por isso o seu olhar é especial. Ele olha como se não houvesse mais ninguém, como se ninguém mais importasse naquele momento. Ele olha e ama a pessoa, e a pessoa sente esse amor e tem a coragem de deixar tudo, pois encontrou alguém que o ama verdadeiramente. As coisas que nos prendem neste mundo podem nos trazer conforto, prestígio, pode até nos dar algum poder, mas não pode nos dar amor, o verdadeiro amor. Pode nos iludir, mas um amor sincero não se pode encontrar nos bens deste mundo. Somente à medida em que valorizamos as pessoas e o próprio Cristo na nossa vida é que poderemos nos fortalecer no amor de Deus e poderemos amar também o nosso próximo, não sempre exigindo mudanças, mas amando para que ele possa assim mudar. Jesus é sempre pessoal, isto é, ele chama a cada um pelo seu nome. Ele nos conhece profundamente, conhece o nosso coração e nos chama pelo nome. Vai ao nosso encontro, onde quer que estejamos. Ele
se rebaixa para nos levantar. Vem a nossa realidade de pecador e na nossa vida concreta. Também, se estamos na ocasião de pecado, Ele vem ao nosso encontro, nos perdoa, nos conforta, nos dá esperança e nos convida a deixar tudo o que nos prende a este mundo, tudo o que nos impede de segui-lo, para podermos segui-lo. Levi se levanta, tocado no coração por causa do olhar de Jesus, e responde imediatamente ao seu convite. Ele assume todas as consequências de deixar uma vida cômoda, que estava já acostumado, para seguir uma vida nova. A sua vida teve uma reviravolta, e o que Levi tem no coração é a alegria do Senhor, que invadiu o seu coração. Ele encontrou um verdadeiro amigo, Jesus, o Filho de Deus, e por isso ele faz festa, por isso ele convida os seus amigos, por isso ele faz um banquete, porque encontrou Jesus na sua vida, um grande, um verdadeiro amigo, encontrou-se com o amor de Cristo na sua vida, está alegre, quer festejar. A alegria de ter encontrado a Jesus, aliás, a alegria de ter sido encontrado por Jesus foi tão grande que teve que se expressar. Por isso deu um banquete, por isso festejou. Não poderia fazer por menos. Há muito tempo ele não tinha um motivo tão grande para se festejar. Não tinha uma alegria tão grande no seu coração. E não poderia fazer a menos, pois a mudança foi profunda. E o encontro com Jesus traz esta alegria. O encontro com Jesus não traz tristeza. Se estou triste, é porque ainda estou preso nas coisas deste mundo, ainda não consegui me livrar, me libertar, ainda estou procurando as minhas comodidades e não quero deixá-las. Tenho medo de dar um passo sem ter a segurança de ter tudo no meu controle. Não quero caminhar, não quero levantar e sinto medo do que pode vir pela frente. Se vivo assim, a minha vida de cristão é uma vida de leis e mandamentos. E não é uma vida de um encontro pessoal. Não é uma vida de um banquete com Jesus. As nossas missas são um banquete com o próprio Cristo. E se não me alegro ou não procuro encontrar a Cristo nas Santas Missas, ela se torna monótona, sem sentido. Estou presente, mas não participo dela. E aqui cabe uma reflexão profunda para cada um de nós, principalmente porque hoje não temos mais acesso, vocês não têm mais o acesso às Santas Missas, só pela televisão, pelos meios de comunicação. Quantas vezes a missa foi monótona? Quantas vezes me senti em outro lugar disperso? Quantas vezes não participei bem da Santa Missa? Quantas vezes não procurei encontrar a Cristo na Santa Missa? Eis que é o momento que Deus nos pede para revermos a nossa vida, revermos as nossas escolhas e valorizar aquilo que tem realmente valor na nossa vida. Nós não sabemos, não compreendemos o valor imenso que é a Santa Missa. Um dia nós saberemos e vamos ver o quanto nós perdemos o nosso tempo. Muitas vezes nos incomodamos com os outros, reparamos durante a celebração da missa, reparamos mais nos outros do que no próprio Cristo. E julgamos e condenamos como fizeram os fariseus e os escribas.
criticamos, questionamos, mas não nos convertemos, não nos abrimos a Jesus e não temos um encontro com Ele. Somos muitos orgulhosos e pensamos de ser melhores. Devemos entender que nós também somos parte desses pecadores. Nós fomos amados por Deus e escolhidos para sermos seus filhos e para participarmos desse banquete. Não podemos perder tempo olhando a vida de um ou de outro. Não podemos deixar a oportunidade passar. Já perdemos muito tempo. Não podemos deixar Jesus passar na nossa vida, passar na nossa frente, sem olharmos para Ele. Nós não podemos perder mais tempo. Já deixamos muito Jesus passar na nossa frente. Somos nós que nos colocamos diante de Deus. Somos nós que nos colocamos distantes de Deus, por não reconhecermos as nossas misérias, os nossos pecados. Nós somos pecadores e devemos procurar a nossa conversão. Todos os dias devemos procurar essa nossa conversão, para que o Senhor possa nos ajudar a levantarmos, a deixar tudo o que nos prende para seguirmos a Ele. Devemos aprender a sofrer pelos nossos irmãos. O quanto a falta dos sacramentos deveria ser um sofrimento para nós. O quanto deveria ser um sofrimento a ausência da Eucaristia, a ausência de poder adorar o Senhor, a ausência de poder receber a unção. O quanto devemos sofrer neste momento pela ausência dos sacramentos da nossa vida. E sofrer também pelos nossos irmãos. E deixar de julgar e condenar. Não somos chamados a julgar, a condenar. Somos chamados a ser testemunhas do Evangelho e a sofrer por esses irmãos, para que eles também se convertam, para que eles também se voltem a Cristo, se voltem a Jesus. E quero falar aqui, para que as coisas fiquem um pouco mais, talvez, profundas, vou falar de um testemunho, de uma pessoa que acredito que muitos não conhecem. Falarei brevemente de Sergei Kordakov. Sergei Kordakov, ele nasceu em 1º de maio de 1951, na União Soviética. Estava se instituindo a União Soviética. E o pai dele faleceu, foi morto, porque era fiel a Stalin. E a mãe dele também foi morta, morreu há pouco. E ele, com 4 anos, se encontrou órfão, de pai e de mãe. Então, Sergei Kordakov foi destinado a uma família para que essa família cuidasse dele. Mas essa família não conseguiu cuidar dele, ele fugiu dessa família. Então ele foi preso e foi colocado num orfanato. E esse orfanato era um orfanato que era muito rigoroso, e ele ali viveu a maior parte do seu tempo. E ali ele se destacou porque ele tinha em si uma liderança. Ele conseguia colocar uma liderança sobre as pessoas, sobre os outros meninos. E nesse orfanato existia ele, as pessoas como ele, que eram órfãos, de tanto de pai como de mãe. Existiam aqueles que eram tirados da sua mãe, porque a mãe era
uma mulher da vida, uma prostituta. Existiam aqueles que eram retirados das suas famílias porque os pais eram ladrões. E existia uma espécie de órfão que era de uma espécie de pessoas diferente, que eram os religiosos, que eram aqueles católicos, os filhos de católicos. Então a União Soviética pegava os filhos dos católicos, diziam que eles não tinham a capacidade para educar esses seus filhos, e tiravam deles e colocavam nos orfanatos. E este orfanato, a primeira coisa que vinha no coração deles, aliás, a primeira coisa que eles tinham no dia, o primeiro bom dia deles, todos os dias era: bom dia, Deus não existe. E assim era esse orfanato comunista. E ele cresceu nesse orfanato, desenvolvendo a sua liderança. E a sua liderança foi tão grande que eles colocaram ele nas melhores escolas, até que o colocou na melhor escola da União Soviética, para ser bem formado como comunista. E ele foi um dos líderes da KGB. E quando terminou os estudos, já na KGB, ele foi chamado e falou para que ele escolhesse uma equipe. E essa equipe deveria trabalhar investigando para prender as prostitutas, para prender os ladrões, os assassinos. Então era um trabalho de espionagem secreta. E eles formou a sua equipe e começou a fazer esse trabalho, e foi bem sucedido nesse trabalho, até que chamaram ele e disseram: tudo bem, você foi muito bem, está indo muito bem, mas os nossos verdadeiros inimigos não são os ladrões, não são as prostitutas. Os nossos verdadeiros inimigos são os religiosos, são aqueles que seguem a Deus. Então você agora vai começar a procurar essas reuniões onde tem esses cristãos e vai impedir que eles se encontrem. E foi que um dia ele recebeu, porque na igreja sempre tem os traidores, sempre tem aqueles que às vezes se infiltram para tentar arruinar as pessoas, e sempre tem também aqueles que com boa fé acabam também se desvirtuando e traindo os seus irmãos. E lá também era a mesma coisa. Então sempre tinha denúncias de que tinha reunião aqui, uma reunião ali, e ele havia recebido uma denúncia de que haveria um batismo em um determinado lugar. E eles foram, encontraram umas pessoas de branco que iam ser batizadas, encontraram aqueles que eram pastores e que iam batizar aquelas pessoas, os padres, pastores, e invadiram e bateram de uma forma imensa em cada um deles. Prenderam uns, mas espancaram muitos outros, tanto que ele mesmo fala que ele ficou espantado com tamanha violência que eles agiram, com a tamanha violência que eles agiram sobre aqueles cristãos. Mas ele continuou trabalhando normal na sua vida. E ele recebeu uma outra denúncia de que havia um grupo de oração em uma determinada casa. E ele entrou naquela casa com seus policiais, arrombaram a porta, bateram naqueles cristãos, dispersaram, só que lá havia uma mulher, uma jovem que chamou a atenção de ser gay, porque ela era bonita, mas por algum outro motivo também chamou a sua atenção. E ela foi também espancada
e todos dispersos. Meses depois, teve uma outra denúncia de que havia uma outra reunião, e eles foram lá, e para espanto dele, ele encontrou essa mesma jovem nessa reunião. E eles bateram nela, mas como ele encontrou de novo, ele pegou os documentos dela, depois chamou ela no seu escritório, controlou, viu que tinha os documentos dela e viu que tudo era normal, e chamou ela e falou: mas você tem uma vida, você pode ser uma boa profissional, você pode ser tudo na sua vida. Por que você escolhe por que você insiste de participar dessas reuniões? E ela não respondeu nada, ficou, só deu um sorriso, pegou seus documentos e foi embora. Uma outra vez, eles tiveram meses depois uma denúncia, e estava lá de novo Natasha, que agora ele já sabia o nome dela, era Natasha. E havia um policial que ia bater nela, porque já estavam reconhecendo ela. E quando esse soldado levantou para bater nela, que ela se ajoelhou e começou a rezar, ele foi bater nela, um outro policial segurou a mão dele e falou: mas espera aí, você não vai mais bater nela. Você está vendo que ela tem alguma coisa que nós não entendemos. E aí eles ficaram discutindo com outro, e Serguei, que era o líder, olhou, ficou vendo aquela cena e ficou meio indeciso, falou: o que eu faço agora? Até que um cristão tentou fugir, e aí falou: vamos lá pegar o cristão. Aí foram lá atrás do cristão, e aquela confusão se acabou, porque ele se encontrou numa situação delicada, porque falou: se eu falo para não bater, eu tenho problema, se bato, tem o outro policial, o outro soldado. Mas de qualquer forma, aquela mulher chamou a atenção de servir a Natasha. Meses depois, teve uma outra denúncia, e foram, arrombaram as portas, encontraram o povo rezando, e Natasha não estava nesta denúncia, nessa casa de oração. Mas Serguei foi bater numa senhora idosa, foi espancar essa senhora idosa para eles aprenderem a não rezarem. Essa mulher idosa, depois da terceira vez que pegou Natasha, Serguei estava lá queimando os papéis que eles recolheram, alguns papéis, e tinha lá também uma pequena Bíblia. E Serguei se perguntou, queimando, ele se perguntou: mas o que esses cristãos leem? E aí ele pegou uma pequena Bíblia, era o Evangelho de São Lucas, mas aí chegou um outro oficial, e ele se escondeu, colocou no bolso para ninguém perceber e continuou queimando. Depois, chegando em casa, ele foi ler, e lá tinha um Pai Nosso. Ele leu: Pai Nosso, quando rezais, dizia assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E ele diz que ele encontrou só naquela parte uma grande paz que ele nunca tinha tido. E aí depois, meses depois, aí teve essa outra denúncia. Eles arrombaram a porta, Natasha não estava lá, mas tinha essa senhora idosa, que quando ele foi bater, ela se ajoelhou e começou a rezar. E ele escutou o que ela estava dizendo. Essa mulher se ajoelhou e rezou: Senhor, não leve em conta, não perdoais o pecado deles, não leve em conta aquilo que eles estão fazendo, perdoai-os. Isso tocou no coração dele. E quando ele levantou para bater nela, ele sentiu uma força que segurou o braço dele. E quando ele se voltou para trás falando: mas quem ousas me segurar? Ele não viu ninguém. Mas o braço dele estava preso, ele não conseguia bater na mulher. Depois dessa situação,
ele pediu a transferência e foi transferido para, ele pediu a transferência para os navais, para a marinha, já com a intenção de fazer alguma coisa, porque ele não podia permanecer na União Soviética e se transformar cristão, porque ele saberia que ele ia morrer. Ele não tinha como sair daquela vida, como mudar a sua vida. Então, ele pensou de ir para a marinha e tentar de alguma forma fugir. E foi, meses depois, ele foi num navio que parou perto do Canadá, e ele, durante a noite, pulou no mar e chegou no Canadá. E lá ele pediu auxílio. Nadou por quilômetros para poder fugir da União Soviética. E lá ele começou a frequentar as missas, começou a aprender o que é ser cristão e começou também a dar o seu testemunho. Um certo dia, ele caminhando na rua, encontra um grupinho que o para e fala: olha, Serguei, fica quieto, cala sua boca, porque senão alguém vai calar a sua boca. E Serguei não calou a sua boca, continuou dando o seu testemunho, porque a União Soviética tinha meios, tinha pessoas infiltradas em todos os lugares. E de fato, meses depois, ele foi encontrado morto, com uma simulação de suicídio. Eis que Sergei Kordakov é um exemplo daqueles que nós podemos acreditar na misericórdia de Deus. Esses cristãos que foram perseguidos por ele que matou tanta gente, ele se converteu. Ele deu o seu testemunho, também derramou o seu sangue. Eis que nós precisamos aprender a não julgar, mas a rezar, a perdoar. Nós temos que valorizar aquilo que Deus nos dá e saber que também na perseguição nós somos chamados a perdoar, somos chamados a rezar, somos chamados a ser verdadeiros cristãos. Não podemos deixar de viver o nosso cristianismo. E Jesus foi aquele que morreu na cruz, perdoando os seus inimigos. E perdoando os seus inimigos, eles aprendem que nós não temos nada contra eles e conhecem o verdadeiro amor, o amor de Cristo. Eis que Jesus nos convida a olharmos a nossa realidade, olhar ao nosso redor com a sua paz. E para finalizar, trago algumas mensagens de Nossa Senhora. Mensagem de Nossa Senhora de 25 de outubro de 85. Ela diz: queridos filhos, sofro muito pelos que não creem, também eles são meus filhos. Não sabem qual o tremendo destino que os espera. Tudo aquilo que vos confiei se realizará. Também os acontecimentos do mundo se realizarão. Porém, não deveis pensar, por isto, que Deus tenha um coração duro. Olhai ao redor e vos darei conta do quanto estão imersos no pecado os homens de hoje. Assim, não direis mais que Deus tem um coração duro. Ao invés, vós devereis rezar mais pelos que não creem e pelos pecadores. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. Nossa Senhora é aquela que nos convida a rezar, a compreender que as pessoas estão imersas no seu pecado, que as pessoas não tiveram a possibilidade de encontrar o amor de Cristo. Que cada um de nós possa ser essa testemunha de Jesus Cristo nesses dias, para que as pessoas possam se converter, encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Um bom domingo da misericórdia a todos.